Esse vídeo foi uma amiga, a Tereza Blasi, que pediu que eu fizesse, enfocando 3 lâminas preferidas minhas, né? É um vídeo que eu vou fazer só porque essa grande amiga pediu, porque normalmente eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, porque quem está começando em cutelaria às vezes acaba se influenciando, achando que essas realmente são as melhores lâminas. Não tem nada disso, elas só são as minhas preferidas, eu vou explicar porquê, né? Mas não tem nada de serem as melhores lâminas para isso ou para aquilo, nada disso não. E como eram 3 lâminas, eu resolvi escolher uma na categoria facão, uma na categoria faca e uma na categoria canivete, né? Então vamos lá, vamos começar pelo facão. Como vocês podem ver, o meu escolhido como lâmina preferida nessa categoria é um Cold Steel Kukri Machete, né? Por que ele é o meu preferido? A gente sempre diz, não, você não tem uma lâmina só que cumpra bem várias tarefas, tá? E com facão não é diferente. Por exemplo, eu poderia perfeitamente, em vez desse Cold Steel, estar aqui com um facão da Tramontina, excepcional qualidade, inclusive alguns detalhes. Por exemplo, o meu facão de 14 polegadas da Tramontina, que serviu durante uns 12 anos na roça, está até bem desgastado pelas afiações ao longo do tempo, ele cumpre melhor a função, por exemplo, de desgalho do que esse facão Cold Steel, por causa do peso do Cold Steel. O Cold Steel pesa meio quilo, né? Ele tem 3 milímetros de 2,8 milímetros de espessura de espinha. Então, para fazer só desgalha, ele é um pouco pesado. Ele não faz desgalha? Faz sim. Faz até bem, muito bem. O problema é que você não precisa de um facão tão pesado para fazer desgalha. Você pode usar um facão mais leve como o Tramontina, que você cansa menos o pulso. Esse próprio facão Tramontina que eu estou me referindo, por exemplo, para cortar galhos de até no máximo 5 centímetros, que seria algo com uma bitola mais ou menos assim, ele às vezes é até mais interessante que esse aqui. Não que esse aqui só funciona a partir de 5 centímetros, não é isso. É que pela massa dele, pela geometria dele, que tem essa massa deslocada para frente, o impacto dele, ele fica mais eficiente em galhos mais grossos. Não pode ser usado em galho fino? Pode. Normalmente ele faz a recepa do galho fino num golpe só, né? Mas vamos lá, por que a minha escolha foi esse facão? Todo mundo fala muito em faca de sobrevivência para região de mata úmida, ou mesmo de savana. Eu, como opinião pessoal, eu não concordo muito com isso. Para mim, a ferramenta de excelência de sobrevivência numa região de mata úmida ou savana é um facão. Esse facão? Não necessariamente qualquer facão, tá? Por quê? Tudo que uma faca grande, de grande espessura e maior tamanho de lâmina pesada fizer, um facão vai fazer igual ou melhor, tá? E com um outro detalhe, gente, em vez de eu me guiar por opinião de especialista fulano de tal, que foi do SEALs, foi do comando não sei o que, não, eu me baseio na experiência geral. Os aços, de maneira geral, tiveram uma massificação de introdução no mundo há cerca de 100, no máximo 150 anos, né? E se a gente for observar as populações autóctones dessas regiões de mata úmida, de savana e tal, quer seja no Brasil, na América do Sul, América Central, África, Europa, eu não digo que você não teria mata úmida lá, com raras exceções, mas Ásia, até Oceania, qual é a ferramenta que essas populações usam preferencialmente, mesmo tendo acesso a facas hoje em dia? Facões, tá? Por quê? Porque eles desempenham realmente funções primordiais nessas regiões e com uma certa excelência ao desempenhar essas funções.
serve para você cortar galhos, cortar troncos, com expertise, até fazer canoas, uma série de coisas. Uma faca grande, gente, eu acho que ela funciona muito bem no ambiente urbano. Eu mesmo, por exemplo, eu moro numa ilha que de vez em quando é sujeita a enchentes, e já ocorreu de eu usar uma faca de lâmina grossa, né, bem robusta, para arrombar portão e janela para resgatar cachorro que ficou preso dentro de casa durante a enchente. O facão faria isso? Faria mal, tá? Faria mal, porque um facão desse, por exemplo, pela dureza dele, ele não é para sofrer torção. Ele vai quebrar? É quase impossível esse facão quebrar, porque ele é em aço 1055 com 50 de dureza RC. Quem teve a oportunidade de ver, porque infelizmente os vídeos foram tirados do YouTube, tinha um canal do Nós 4, que era os Destruction Tests, em que ele, com a intenção de arrebentar um facão desse, ele penou para conseguir arrebentar, tá? Então, quer dizer, como ferramenta de sobrevivência numa mata, essa aqui seria a ferramenta por excelência. O facão Cold Steel, quando ele vem de fábrica, o fio dele é terrível, é inexistente, vamos falar a verdade. Mas fazendo um desbaste como esse aqui, um desbaste generoso, e depois dando uma semi-convexada, ele está muito bem afiado e ele desempenha muito bem as suas funções, tá? Então, na categoria facão, esse Cold Steel seria o meu escolhido, porque ele é quase impossível de se quebrar no uso. A pessoa, se quiser quebrá-lo, ela tem que penar para conseguir isso, e vou falar a verdade, não é fácil. É muito fácil repor o fio dele, ele trabalha com um microfio de 20 graus de cada lado, retém, apesar dessa baixa dureza, porque facão corta por impacto, retém relativamente bem o fio. Esse facão foi usado inúmeras vezes para podar goiabeira, que é uma madeira de média alta dureza, vamos dizer assim. Com essa geometria de fio, ele praticamente não trava na madeira, tá? E ele é muito eficiente para poda ou para esse tipo de corte, exatamente pela massa dele e a distribuição dessa massa. E quando você empunha um facão desse e dá um golpe com o braço, como ele é mais alongado, ele ganha uma velocidade inercial, e aí ele ganha momento, e o impacto é muito grande para cortar um galho. Ao contrário do que se fosse uma chamada faca de sobrevivência, cuja massa é mais concentrada, próxima à empunhadura, transfere muita vibração para a mão na hora desses impactos. Então não dá nem para comparar o desempenho de um facão com uma faca de sobrevivência. O facão nessas situações, para cortar madeira, para limpar uma clareirazinha, não tem nem como começar a discutir. E para limpar um animal onde seria a desvantagem do facão pelo tamanho, esse Cold Steel, até pela geometria dele, dá para você segurar aqui e usar pelo formato recurvo essa parte aqui para fazer a esfola. Ela funciona bem, né? E dá para abrir o animal. É o ideal? Lógico que não é o ideal, mas nós estamos falando de uma eventual ferramenta de sobrevivência, então seria o facão. Em termos de faca, faca é uma questão de gosto pessoal, e não só isso, pessoal. Uma faca depende muito dos usos e hábitos do usuário, do que ele faz mais com uma faca. Então, eu partindo do princípio que eu tenho um facão desse na cintura, eu vou querer uma faca para pequenos trabalhos, né? Eu vou querer uma faca para abater um animal, limpar o animal, trabalhar alimento, fazer trabalhos de entalhe mais detalhados, cortes mais precisos e tal. Eu tenho algumas facas. Por que eu escolhi essa Cold Steel Pendleton Hunter como a minha preferida, vamos dizer assim? Eu tenho outras até, foi difícil tomar essa decisão, mas por quê? Primeira coisa, o conforto da empunhadura, extremamente confortável, não dá hotspot em nenhum lugar da mão, mesmo você cortando madeira e tudo mais. Segundo, geometria, ela é um hollow acentuado, e eu ainda trabalhei a região do fio para ela ficar em zero, em V0,
ou seja, o fio dela morre em zero. E aí é que eu fui fazer os meus desbaixos. Então essa faca aqui, para esfolar, para abrir um animal, para cortar as partes de um animal, é excepcional. O único pecado dela é a espessura. Eu acho que ela é um pouco espessa demais. Essa faca tem praticamente 5 milímetros de espessura, né? Para mim ela podia ser menos espessa. Tem uma vantagem, por exemplo, eu já usei, por exemplo, para enfiar no meio de de um costado de boi para forçar a vértebra, usando a parte mais espessa, tá? Se você fizer isso com a região do fio, ela provavelmente parte. Quais são as características dessa faca que me agrada? Primeiro, o aço, que é o VG1, é o primo, vamos dizer, desconhecido e menos respeitado do VG10, muito usado pela Spyderco. Por que eu prefiro o VG1 em vez do VG10? Muito simples. Ele pega um fio mais agudo que o VG10, mantém esse fio mais agudo por mais tempo, né? Sem dar os nanodentes que o VG10 dá, e é um aço mais estável que o VG10, ou seja, como é que eu vou colocar isso? Digamos que eu preciso de uma força de 10x para fraturar uma lâmina dessa em VG1. Se ela fosse em VG10, eu precisaria provavelmente de 8x só. Por quê? Porque o VG10 tem um volume de carbonetos muito maior do que o VG1. E isso diminui a energia de fratura do aço, tá? Ela tem desvantagem em relação ao VG10? Tem uma desvantagem. Ela é ela é mais manchável que o VG10. O VG10 tem uma tolerância à corrosão significativamente superior a ela, tá? Porque ele tem um conteúdo maior de cromo, tem um conteúdo maior um pouco de molibdênio e tem um conteúdo de cobalto que também libera cromo para tornar a passivação mais eficiente. Aí o pessoal vira e pergunta, senhor Cabral, mas a Spyderco usa o VG10 como carro-chefe dela, quase tudo quanto é modelo que ela produz. Sim, não é um aço ruim não, gente, mas não significa que porque a Spyderco usa, seja um aço excepcional, é um bom aço como vários outros. O grande detalhe do VG10, que pouca gente sabe, é que por causa da adição do cobalto, o chamado sharp nose da curva de tratamento térmico é mais alongado, ou seja, as tolerâncias do VG10 para erros no tratamento térmico são muito maiores que o VG1, tá? Então, isso implica em diminuição de custo de fabricação, tá? O VG1, por exemplo, ele precisa de um cuidado muito maior na hora do tratamento térmico para dar uma boa lâmina, né? Então é por isso que não é tão usado assim, mas é um excepcional aço, tá? E passando para a categoria dos canivetes, apesar de terem 4 canivetes aqui, são todos o mesmo modelo, e acho que isso já explica por que é minha lâmina predileta em termos de canivete. Tanto é que eu tenho 4 modelos iguais. A única coisa que difere é o aço, né? Esse aqui é o Avid, né? Em aço 420 HC, 59 de dureza, né? Esses dois são... Não. Como é que é? Peraí. Esses dois aqui são em Sandvik 13C26, né? Que é o meu aço preferido, por questões pessoais, né? Tenho 2 dele e fiz muito bem em fazer isso, porque hoje em dia a Buck não fabrica mais esses canivetes nesse aço, e tem um em S30V, né? Por que eu gosto desse canivete? Basicamente por causa da geometria da lâmina. Eu até hoje não achei uma lâmina com melhor geometria para habilidade de corte. É um hollow ground bem acentuado, ela termina muito delgada na região do fio, e com as mudanças que eu fiz, eu deitei essa lâmina como se fosse uma navalha na pedra e zerei o hollow dela.
né? E a partir daí é que eu fiz o meu fio. Então, esses 3 canivetes aqui trabalham com 10 graus de microfio. O S30V, infelizmente, não aceita isso. Ele só aceita, o mínimo que ele aceita trabalhar são 15 graus de cada lado, e assim mesmo com aquela característica que lhe é peculiar, né? O nano serrilhado. Você acaba de fazer um fio nele, está super hiper polido, a primeira ou a segunda coisa que você corta, o nano serrilhado aparece lá. Qual é a vantagem do S30V? O S30V é um aço extremamente resistente à corrosão, tem uma boa resistência à abrasão, mas ele não mantém fios super agudos, ele nem aceita fios super agudos. Mas a vantagem dele é que quando ele chega num platô de fio meia boca, vamos dizer assim, ele mantém esse fio meia boca por um bom tempo, tá? Não é um aço difícil de afiar, é relativamente fácil. Agora não dá para comparar com o 13C26 nem com o 420 HC da Buck. Esses aqui são muito mais fáceis de afiar, né? Não tem a tolerância, pelo menos o 13C26 não tem a tolerância à corrosão que o S30V. O 420 HC já tem uma tolerância maior, né? Mas tem menor tolerância à abrasão do que o 13C26. E lógico, bem menor do que o S30V. Esse 420 HC tem 59 de dureza, esses dois têm 60 e esse aqui 59,5 de dureza, né? Então, em linhas gerais, é isso, né? Não queria me estender muito nesse vídeo, mesmo para atender o pedido da minha amiga Tereza, né? Então, essas são as minhas 3 lâminas prediletas nas categorias facão, faca e canivete, né? Já expliquei que para mim o facão é a ferramenta de sobrevivência em região de mata úmida ou savana por excelência, até pela experiência de populações autóctones mundo afora. Faca para mim é aquela confiável, porque, gente, vamos ser honestos, um canivete não é uma lâmina muito confiável para você colocar sob condições severas de trabalho. Principalmente esse modelo da Buck, porque ele não tem nem pino batente para escorar a lâmina, tá? Ele não tem nem pino batente. Então todo esforço que você fizer com a lâmina, ele vai ser transferido direto pro liner lock dele. E isso não é legal. Então esse canivete aqui eu não recomendo para uso abusivo. Ele é um canivete excelente para cortar, tá? Você precisou cortar qualquer coisa, esse canivete é fantástico. Tem uma habilidade de corte que realmente impressiona. Aí se alguém me perguntar, fala assim, Cabral, ele é bom para cortar tudo? Não, gente, ele não é bom para cortar tudo. Por exemplo, se você me disser que eu tenho que cascar 20 laranjas, eu vou preferir cascar 20 laranjas com um canivete modelo solo da Victorinox, ou um Sentinel, ou um slip joint tradicional, daquelas lâminas tradicionais. Por quê? Porque a lâmina sendo mais estreita, ela se adapta melhor à curvatura da laranja e casca melhor a laranja. Esse canivete aqui, apesar de ter uma lâmina que tem uma habilidade de corte altíssima, por ela ser uma lâmina mais larga, ela não se apoia tão bem na laranja, e aí você faz um esforço um pouco maior até para segurar o canivete, né, na posição de cortar uma laranja. Então, quer dizer, mas ele não corta bem? Corta muito bem, descasca muito bem. Mas se você me dissesse, você está indo para uma chácara ou para um sítio, você vai ter que cascar laranja para a molecada, eu prefiro levar um Victorinox meu de lâmina, daquela lâmina de 111 milímetros, né? Ou um Sentinel da Victorinox, ou um próprio Soldier, modelo o antigo que eu tenho, por exemplo, ou um slip joint da como é que é o nome, gente? Nossa, é um Country Cause que eu tenho em aço D2, que eu modifiquei a lâmina, mas é fantástico para isso, para capar, como dizia meu tio, para capar porco e coisa, é muito bom. Mas como lâmina preferida é esse Buck Vantage, né? Tanto nos modelos em 420 HC, 13C26 e S30V.
são os meus preferidos, né? E só enfatizando, gente, não significa que essas lâminas sejam as melhores, muito pelo contrário. Elas são apenas as minhas prediletas em cada categoria. Existem lâminas muito melhores que essas aqui, mas para o meu gosto, dentre as que eu tenho, eu sempre falo e escolho lâminas que eu tenho, essas são as favoritas, tá? Pode discordar à vontade do que eu falei, não tem problema, cada um tem seu ponto de vista, tá? Mas para mim são essas. Então, esse vídeo eu acho que eu cumpri o que a Tereza me pediu. Estão aí minhas 3 lâminas favoritas, né? Eu pensei em incluir uma de cozinha também, mas eu falei, não, vou me ater ao que a minha amiga pediu, que são 3 favoritas, e é isso aí, tá? Uma outra oportunidade, talvez eu fale sobre alguma outra lâmina, mas é o tipo de vídeo que eu normalmente não gosto de fazer, a não ser quando é para indicar uma lâmina de bom custo-benefício para os amigos e que não é tão conhecida, né? Como foi o caso da Cima e algumas outras desse tipo. Mas no mais é isso e um abração a todos.